E aí pessoal, bem-vindos ao canal Coleção Paralela, sou o Rodrigo e bem-vindos ao vídeo onde eu vou falar de novo sobre o Gasparzinho. Por que de novo? Estou me referindo ao fato de que essas edições todas apareceram em vídeos de aquisição do passado do canal? Não, não é isso. Porque eu estou regravando esse vídeo. É uma informação que eu não precisava passar, de repente, é informação desnecessária, né? Mas eu vou mencionar mesmo assim. Eu cometi um erro quando eu tentei subir esse vídeo no canal no passado aí. Um erro, literalmente um erro. Né? Eu acabei deixando o vídeo ficar público por Cara, foi por uns 3 minutos, sem querer, assim. O vídeo ficou público e, cara, depois disso não se consertou mais. O YouTube considera que o vídeo já havia sido postado apenas pelo aquele pequeno período de tempo em que ele ficou público, e no dia em que eu programei o vídeo para subir, nada aconteceu, o vídeo não tinha visualização nenhuma, nada acontecia, e aí você ia olhar, aparecia lá, postado há tantos meses, 0 visualização. Ou seja, eu joguei fora o vídeo, né, literalmente, e acabei tendo a necessidade de gravar de novo, porque eu quero falar do Gasparzinho e quero falar dessas edições do Gasparzinho que eu tenho. Então vamos lá, né, gente? Vamos falar de novo sobre o Gasparzinho. Eu tenho aqui algumas edições da Editora Globo, né? Aqui temos aqui ao nosso lado aqui o nosso mascote do canal, o Mestre do Terror, né? Alter ego do meu amigo Cássio Vitti, do canal Milhas e Milhas. Se você não conhece esse canal, tá perdendo tempo. Olha isso. Olha isso aqui. Como que você não frequenta o canal de um cara assim? Você tá louco? Tem que ir lá, meu amigo. Então, como eu estava dizendo, o Gasparzinho entrou na minha vida de leitor quando eu era menino, é óbvio, né? Mas entrou primeiro, claro, como desenho animado. Minhas primeiras memórias do Gasparzinho, eu acho que as primeiras memórias da maioria das pessoas é como desenho animado. Eu lembro do desenho animado do Gasparzinho, não era exatamente fã, muito pelo contrário, mas eu me recordo até que um dia surgiu nas mãos de um amigo meu uma edição do Gasparzinho, que eu me lembro bem, ainda estava sem capa, e quando você folhava, você percebia que alguns dos balões de falas haviam sido recortados, as letras, provavelmente para aqueles trabalhinhos de escola que quem é da minha geração tanto teve que fazer. Eu achei o quadrinho razoavelmente interessante, não dava nem para identificar de que editora era, nem nada, né? Mas eu achei o quadrinho razoavelmente interessante, razoavelmente curioso. Depois de um tempo, eu acho que apareceu mais uma ou duas edições na minha vida de Gasparzinho, mas nada que tenha me chamado muito a atenção, principalmente porque, como eu sempre falo, naquela época eu era muito focado super-heróis, 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 super-heróis. Até que eu acabei adquirindo num primeiro lote. Nós temos aqui resultados de 2 lotes separados, ambos já apareceram no canal. Eu acabei adquirindo essas num lote em que eu adquiri muito pica-pau também naquele lote. E depois, mais tarde, num outro lote, eu adquiri essa daqui, né? E vocês vão perceber que são pegadas muito diferentes. No Gasparzinho da Editora Globo, eu não sei agora neste momento se o Gasparzinho foi publicado por outras editoras, quais foram, quantas foram, eu até acho que foi. Não vou me apegar a isso, tá? Mas essas aqui são da Editora Globo, né? O primeiro que eu tenho é o número 2 e é de novembro de 1987. E o último é o número 21, né? O último é o número 21, que já não traz o ano aqui para a gente ter uma ideia legal. Vamos ver se a gente descobre aqui embaixo. Impressão e acabamento por W. Limitado. Mas é de 1988 aí, ó. Mais ou menos por aí, eu acho, ó. Se julgar pela aquela... 89 na verdade. Né? Então, de 87 a 89 eu tenho essa pequena sequência aqui. Vou mostrar as capas rapidinho, né, gente? Ó, Gasparzinho número 2, uma edição natalina, diga-se de passagem. Gasparzinho número 3, anunciando Brasinha.
personagem muito recorrente. Gasparzinho número 5, Brasinha novamente na capa. Gasparzinho número 7, ele e o Brasinha. As capas eram muito bonitinhas, as capas do Gasparzinho. Essa é uma das minhas prediletas, ó. Gasparzinho número 9. Gosto muito dessa capa, o monstro de Frankenstein assustando-se com o Gasparzinho. Gasparzinho número 15. Gasparzinho número 16, essa eu já não curto muito, acho uma das mais bobas. Gasparzinho número 18. Gasparzinho número 19, assustando as notas musicais, que tal? Gasparzinho número 20, o reflexo se assustando com o Gasparzinho. E Gasparzinho número 21. O que falar sobre as histórias aqui contidas? Cara, Gasparzinho era para crianças. Publicado numa época em que o quadrinho para criança ainda existia. Eu sou da teoria que não existe mais quadrinho para crianças, tá? Me desculpe quem aí discorda, mas eu sou dessa teoria. Hoje em dia o quadrinho é para adulto praticamente, pelo menos aqui no Brasil. O quadrinho é para adulto. O preço tornou o quadrinho proibitivo, né? Agora os caras investem em luxo, em capa dura, em verniz e não sei o que, porque o preço tornou o bagulho proibitivo, né? Só adulto compra. As crianças não têm muito interesse em ler quadrinhos hoje em dia, a imensa maioria, claro que existem exceções, óbvio, né? E o texto dos quadrinhos você percebe que mudou muito. Você percebe que o quadrinho escrito hoje em dia, ele já é um texto muito mais voltado para o adolescente entrando na fase adulta, e dependendo do material já é para adulto, já é para, né, para pessoas mais velhas e tal. O quadrinho para criança em si, ele quase não existe mais, porque não há mais apelo, né? Principalmente aqui no Brasil não há mais apelo, não há mais interesse. Mas o Gasparzinho é da época em que o quadrinho era escrito para criança. É um personagem completamente infantil, né? Temos aqui aventuras com o trio Assombro e tal. E é um personagem totalmente infantil, as histórias eram muito bobinhas, elas até tinham alguma continuidade, tá? Isso é até curioso. Havia uma certa noção de continuidade, de cronologia, por assim dizer, mas as histórias eram bem bobinhas, em sua maioria histórias curtinhas. O Gasparzinho se metia em muitas aventuras, muito calcadas na fantasia, porque é uma coisa curiosa, né? Tipo, ele era um fantasma que lidava com duendes, com bruxas, com ogros. Tudo isso existia no universo do Gasparzinho. Como personagens coadjuvantes na revista tinha o Miudinho, que é um gigante, geralmente em participações bem curtinhas, e em muitas edições com participações mais relevantes, o Brasinha, né? Todos os personagens da Harvey, né, se não me engano. E o Brasinha também, né, voltado para criança, mas com uma pegada um pouquinho mais, sei lá, violenta, por assim dizer, né? Violenta entre aspas, né? O Brasinha tinha uma pegada um pouquinho mais pesadinha, mas um pouquinho mais pesada comparando com o Gasparzinho, porque comparando com qualquer outra coisa, né, não tinha nada a ver. E as aventuras dele seguiam todo esse nicho aí, ó, cara. Não tem aqui pra gente saber quem escreve, quem desenha, mas aqui ele lida com um alienígena que é uma espécie de robô, mas que pode ficar gigante e tal, que acaba ficando malvado, e o Gasparzinho tem que se livrar dele, e assim seguem as histórias. Não há uma preocupação em fazer nenhum sentido, obviamente. O Gasparzinho é um personagem tremendo. Olha, derrubei a caveirinha do mestre do terror aqui, ó. Desculpa, mestre, vou colocar de volta. E caí. O quê? Caiu de novo? Não tô acreditando. Não, vamos dar um tempo para pôr, né? Como eu estava dizendo, não há nenhuma preocupação em fazer nenhum sentido. E o Gasparzinho é retratado como terrivelmente ingênuo. Tanto que ele é passado para trás por um pássaro, né, cara? Me poupem, um pássaro azul passa a perna no Gasparzinho, né? E
Caiu a caveira de novo, eu não sei o que tá acontecendo. Tá assombrado o mestre do terror? Tô com medo já. E aqui aparece também o Lelo, né? Curiosamente, o Lelo aparece, né? Nessa edição aqui. Depois, na última revista que eu vou mostrar uma curiosidade sobre isso. Uma história do Mildinho com um pouco mais de importância e Brasinha de novo. Uma das coisas mais curiosas sobre o Gasparzinho é isso que eu falei. São essas aventuras que ele tem nas quais ele lida com duendes, com ogros, com todo esse tipo de gente, tá? Ele vive realmente num mundo voltado para a fantasia, tanto que nesse universo do Gasparzinho, curiosamente, a Lua não existe, né? Eu não me lembro em que edição, é nessa aqui mesmo, ó. Olha que louco. No universo do Gasparzinho, a Lua é só um buraco no céu, no espaço, que leva as pessoas para uma outra Terra, quase uma outra dimensão, uma outra versão da Terra que se chama Conterra. Foi uma das coisas mais doidinhas que eu encontrei nessas edições do Gasparzinho. Eram histórias que eu acho que funcionavam muito bem com o público infantil da época. Não teriam essa mesma função hoje em dia. E eu vou insistir em arrumar a caveira do meu amigo mestre do terror. Eu quero que ela fique aqui. Vai ficar. E aí, por último, nós temos essa daqui. Essa daqui já foi publicada pela Abril. Me chama a atenção que, ó, Marvel Comics, isso me chamou muita atenção. Foi, na verdade, por isso que eu quis comprar. É o número 2. Eu não preciso nem dizer, todo mundo já reconheceu aí que é flagrantemente, descaradamente baseada no filme do Gasparzinho, né? Naquele filme que teve um ou dois, eu não me lembro, né? Direito, mas acho que foi. Acho que teve Gasparzinho parte 1 e parte 2, uma coisa assim. Eu só me recordo de ter assistido o 1. Né? E é totalmente baseado naqueles eventos e naqueles personagens. Aqui a pegada é um pouquinho diferente. As piadas mudam um pouco de tom, não é só o formato da revista que muda, não é só a editora. Essa daqui é da editora Abril, tá? É uma revista da editora Abril, publicada no ano de... Será que descobrimos o ano em algum lugar aqui, gente? Ó. Publicada nos anos 90. Isso já ficou flagrante ali, que é dos anos 90, ó, em 1996, para ser mais preciso. Tem esse formato americano, bem, sei lá, bem diferente, né? A Abril não publicava muita coisa nesse sentido. Aqui nós vamos encontrar o expediente para saber, ó, o argumento é do Ângelo de Cesário, os desenhos do Bill White. E os personagens do filme estão aqui, né? O psicólogo aquele, né? O psiquiatra de fantasmas, a filha dele, todos eles estão aqui como personagens recorrentes e seguem as personalidades que tinham no filme e os acontecimentos que tinham no filme. Aquela coisa dos fantasmas comerem, né? O trio Assombro comer, mas a comida cair por baixo, né, deles, porque eles são incorpóreos. O universo de fantasmas que existe, né, existia do filme, aqui existe, tipo, os fantasmas se encontram, os fantasmas vão aos lugares. Aqui os fantasmas têm um parque que é deles e o nosso doutor aqui resolve ir lá para tentar ajudá-los, para tentar, né, analisar os fantasmas e tal. É nonsense, né? É muito nonsense, né? Também é humor absurdo, mas você percebe que a pegada é um pouco mais séria. As piadas são um pouco mais inteligentes, já são voltadas para um público um pouco mais infanto-juvenil. E engraçado, por incrível que pareça, o que eu achei curioso é que não houve tradução. Por exemplo, aqui o Lelo é chamado pelo seu nome original. Ele faz uma participação, temos aqui um crossover, por assim dizer. E ele tá com a namorada dele, ele chama a namorada dele de Poyle e ela chama ele de Spook. Entendeu? Tipo, os caras fizeram questão de pôr essa referência, mas não há tradução. E na verdade você percebe isso já pela capa da edição, né? Que tá Casper.
resolveram não colocar Gasparzinho, embora tenham colocado aqui pequenininho, né? Gasparzinho, fantasminha, camarada. Por que disso, minha gente? Vai saber. É o tipo de coisa que muitas vezes as pessoas explicam muito, 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 mas não dizem nada com isso. Todas as histórias daqui são do De Cesare e do White. Todas dentro dessa mesma ideia. O trio, né, o trio Assombro aqui é figura recorrente, está sempre causando problemas. O Gasparzinho aqui não é aquele cara tão ingênuo e tão boboca como dessas edições aqui, mas ao mesmo tempo ele também não melhorou muito de vida, porque aqui ele é o paspalhão escravo dos tios. Ainda assim, se eu tiver que escolher qual das duas versões de Gasparzinho me diverte mais, eu prefiro essa. Achei mais gostoso de ler, achei que as piadas estão melhor estruturadas, achei a arte mais interessante. A verdade é que, por ser um pouco menos ingênua, é uma leitura mais legal e ainda traz essa curiosidade aí, né? Publicada pela Marvel. Surpresas da vida. E se você gostou desse vídeo, deixa um like aí pra mim e pro Mestre do Terror.